Olá, boa tarde. Estamos começando o Conexão América Latina de hoje. O programa corre todas as terças-feiras às 2 da tarde. Já queria lembrar todo mundo para curtirem o nosso vídeo, para compartilharem nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail, nas páginas, nos grupos, nas mensagens privadas também, para que mais pessoas conheçam a Causa Operária TV. E você também pode se inscrever na Causa Operária TV. A gente está quase chegando aí a 100 mil inscritos. Inscreva-se no nosso canal, comente aqui também no nosso chat, fique à vontade. E torne-se membro da Causa Operária TV por R$ 7,99 por mês apenas. Você já contribui financeiramente com o canal Revolucionário. E aí você ajuda a gente a pagar as nossas contas, né? A poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos e tudo mais, porque a gente não é financiado pelos capitalistas nem pelo Estado burguês. A Causa Operária TV é financiada pelo seu próprio público. Bom, o programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa luta aí dos países, né, dos diversos países do continente aí, pela soberania nacional e continental, né, contra o imperialismo. A gente vai começar já com a nossa correspondente no Chile, companheira Mônica de Souza, porque o Chile está, inclusive, no centro aí dessa questão, né? Porque foi eleito aí um governo que a esquerda latino-americana inteira, né, comemora como se fosse um governo de esquerda, mas que, na verdade, é um governo neoliberal, identitário e que, portanto, né, tem acordos com o imperialismo e não vai lutar, né, aparentemente, aí pela soberania do Chile. Olá, Mônica, seja muito bem-vinda, como sempre, aqui no nosso programa. Quais são as novidades aí? Uma delas é justamente relacionada ao identitarismo, né? Só para... porque o Boric, ele agora está começando já a montar o seu gabinete identitário neoliberal, né? Boa tarde. Oi, boa tarde, companheiros do pessoal. É verdade. Essas últimas semanas, o noticiário ele está reportando, né, as notícias mais com relação mesmo ao gabinete do governo Boric, que foi anunciado dia 21 agora, recentemente, e as matérias sobre esse governo, que é aqui do país um governo histórico, né, com tantas mulheres. Então, as matérias que você vê, por exemplo, nos jornais, como é o Mostrador, agora do dia 20, fala sobre... Tem um estudo sobre que fizeram um grupo chamado Comunidade, uma organização chamada Comunidade Mulher, e eles fizeram um estudo sobre os avanços dos postos políticos dentro do governo, né, nos últimos tempos. E a base deles, né, assim como ocupam bastante uma lei de 2010, que é parecido com a lei Maria da Penha, e elas aproveitam esse estudo, né, para poder vincular a essa lei, né, dizendo, por exemplo, ou respaldando, né, esse novo protagonismo feminino dentro do governo Boric. Então, por exemplo, que o Chile ele passou, né, do 11º no ranking, né, de governos com mulheres para o posto 42, no ranking da Comissão Internacional de Mulheres, uma coisa assim, da União Parlamentar, não, União Internacional Parlamentar. Né? Então tem muita torcida com relação a isso. Eu acho que é super algo assim caótico, né, dentro em termos políticos, né, de politização também, um desserviço, uma desinformação, porque você começa a tapar vários problemas chilenos que não são debatidos ultimamente, né, que não foram debatidos, por exemplo, no governo do Pinheira, que deveriam ser retomados ou iniciados de alguma forma para estabelecer, por exemplo, né, ou seja, para conscientização da população e para colocar, né, à luz de tudo isso que está acontecendo, né, de empobrecimento, da falta de oportunidade para os jovens e para os pobres também, né, de trabalho, a precarização do trabalho, ou seja, as condições dessa população pobre, como elas vivem, né, o acesso à exclusão que sofrem no âmbito da saúde, da educação.
Então, de tudo, a cultura. Então, ou seja, você vai como mascarando, né, e tapando, deixando de falar sobre essas coisas e se agarra numa pauta identitária do neoliberalismo, né, assim como replicando o que a gente já conhece de outros países também, sobretudo desses países imperialistas, né? O governo Biden aí também trouxe isso. E a esquerda agarra, né? A esquerda brasileira agarra como também tem agarrado aqui. O que está fazendo o Boric nesse momento é uma capitulação, acho que isso pode chamar assim, da esquerda que não o apoiou no primeiro turno, né? E como o PCO, o PC, o Partido Comunista, o PCO não apoiou de jeito nenhum, nem no primeiro nem no segundo. Então, ele vai, ele como mostrou, né, ele informou nesse último dia 21, apresentando os ministérios, né, e também com algumas estrelas, né, como, por exemplo, a chefe de Estado, que vai ser a política do Partido Comunista, que é conhecida também, né, por lutar sobre as causas estudantis, que é a Camila Valviejo, e ela vai vai ser chefe de Estado. E aí as outras, como por exemplo a do neta do Allende, também que vai ocupar um cargo ministerial, preciso ver qual será esse cargo, o nome dela que eu me esqueci. Alguma coisa, Rodrigues, não lembro o nome dela. Mas a saúde vai ser a É a Maia educação. Fernandes? Isso, a Maia Fernandes, ela vai ser isso. Então, por exemplo, ela será, né, essa pessoa, então, com algumas como estrelas, né, do país. E será também no Ministério de Segurança, também, né, então, por primeira vez, será uma mulher que vai comandar, né, os militares, essa coisa, assim, bastante demagógica, e então, assim, como a imprensa, ela aproveita também que é neoliberal aqui, né? E se diz progressista, alguns jornais e algumas pessoas, né, influentes aqui, elas também estão apoiando. Assim. Então, você conversa com as pessoas, nossa, o Ministério terá mais de 24 pessoas ocupando cargos que são cargos importantes. E agora, então, por exemplo, dos 24 parlamentares, né, ou políticos assim de peso dentro do governo, 14 são mulheres, né, então mais da metade. Então essa é vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Então, se você, por exemplo, no jornal El Mostrador já tem um link lá que você acessa a feministas, né? Tem lá você feminista. Então tá todo mundo apostando muito nesse governo com essa base e essa capitulação também de lideranças e políticos dos partidos independentes de esquerda e dos que não são independentes, como o PC, vai ajudar esse governo. Né? E também porque, como ele diz que, como ele tem minoria, né, no governo, ele precisa dessas pessoas para poder ampliar o poder dele dentro desse governo. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas todas as outras coisas que estão acontecendo aqui estão ficando em segundo plano. A única coisa que se fala é sobre esse governo de mulheres, né? Então ele diz, por exemplo, que as mulheres elas vão entrar para poder dar uma cara nova para o governo, para renovar o governo e, né, com novas expectativas, novas propostas. Então, a gente nós nos perguntamos, né, que, por exemplo, essas pautas feministas, elas vão abordar, por exemplo, o trabalho da mulher, né, a mulher pobre, a mulher indígena, como é que o governo vai incluir essas mulheres, né, como será isso? Como será isso? Então, eu acho que essa questão das mulheres, de pensar a luta de classe também, né, é indiscutível. E o que mais me chama a atenção é uma comparação que eu faço, pode ser até uma
comparação bem tola, mas é de, por exemplo, você afirmar coisas, né, que a pessoa ela nunca disse. Então você fala, não, eu não falo uma coisa, você fala, não, mas você pensa assim, não, mas você pensa assim. A mesma coisa, o Boric ele sempre diz que ele não é marxista, que ele tem que o socialismo, que a esquerda dele é uma esquerda renovada. Ele não explica qual é a esquerda renovada dele, porque se ele explicar vai causar um escândalo. E as pessoas dizem, não, não, ele é de esquerda, não, não, ele é socialista, tá, mas não é socialista marxista. Como o Partido Socialista também, que já não é mais marxista, que não é marxista, né? Então ele que é de direita, então ele afirma que ele não é, as pessoas afirmam que ele é. Então é uma confusão absurda, é cheio de uma política cheia de contradições, e não só de feministas ou mulheres que vão ocupar o governo, senão também de colocar, não, nós será um governo jovem, ter no máximo 35 anos de idade. Essas coisas são super absurdas, ou seja, não é importante isso. Então, ele segue falando isso. Eu acho que nos próximos dias ele vai. Ele entra para o governo agora, dia 11 de março, né? Então, a gente vai ver o que ele vai falar. Mas ele não tem dito muitas coisas relevantes, não, no sentido do que é preciso ser dito, por exemplo, né? Como é que ele vai fazer com a educação do país, como é que ele vai dar conta de uma saúde totalmente privatizada, como é que ele pretende, por exemplo, nacionalizar algumas empresas aqui, como é que ele vai lidar, por exemplo, com o setor privado, né, da pesca e também ou seja, das florestas, né? Então a questão também da reforma agrária, como é que ele vai lidar com isso? Até agora ele não falou nada que não seja a pauta identitária. Provavelmente ele não vai fazer nada disso, né? E, por exemplo, a Camila Vallejo, né, que é uma super famosa, né, quase uma popstar aí do Partido Comunista Chileno, né? Ela pelo menos eu vejo ela como uma espécie de Manuela Dávila chilena, né? Até porque o PCdoB é meio parecido com o Partido Comunista Chileno, e ela já foi, né, ela é uma política tradicional, já foi deputada, começou como líder estudantil, né, aquela coisa bem, e ela vai ser porta-voz, né, do governo do Boric, e a ministra de Relações Exteriores, que é uma posição das mais importantes, vai ser a Antônia Urrejola, que foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pertence à OEA. Ela foi presidente dessa comissão entre 2018 e 2021, e ela apresentou relatórios denunciando violações de direitos humanos aonde? Na Nicarágua, né? Não foi na Colômbia, não foi no Equador, não foi no próprio Chile, foi na Nicarágua, né? Onde tem um governo nacionalista que é atacado pelo imperialismo. E o Boric já tinha anunciado, né, que a política internacional dele vai ser uma política alinhada com esse imperialismo supostamente democrático dos partidos socialistas europeus, né, do Partido Democrata dos Estados Unidos, e essa moça, a Antônia Urrejola, ela com certeza ela é uma mulher do imperialismo, né, colocada ali num posto-chave da OEA para atacar a soberania nacional da América Latina. Mostra que a política internacional, a política externa aí do Boric vai ser assim totalmente alinhada, né, com o imperialismo, com essa demagogia imperialista de direitos humanos e tudo mais para atacar os governos nacionalistas, né, Mônica? Obrigado pela sua participação aí. Pode fazer uma... Não, sim. Eu só vou falar, é verdade, você me corrigiu e tá certo, que a Camila Valverde vai ser porta-voz. Você tem razão. E também, assim, eu acho que outros ministérios são bastante importantes também, que está dentro da pauta dele, que vai ser comandado por mulher do meio ambiente, né? Então, bastante... O que você falou é super importante, mas em nenhum momento isso foi noticiado aqui, né? Então, a posição dele contra a Nicarágua, contra Cuba, Venezuela é bastante preocupante, mas fica em segundo plano nesse sentido mesmo de, primeiro, ser um país super neoliberal, né? Da esquerda também não rebater, a esquerda mesmo não rebater o que ele fala. Então, ter essa falta de compromisso, né? De responsabilidade, inclusive, né? De você questionar esse governo e as posições dele. Então, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolando aqui. Eu vou colocando vocês a par de tudo isso. Beleza. Obrigada a vocês.
E também só para dizer assim que eu também eu li a matéria do DCM aí nessa última matéria e fiquei estarrecida com a baixeza disso também, e também vi os ataques da socialite bronzeada, né, ou socialista morena, e também, assim, eu acho que é mais ou menos isso, a gente tem que combater mesmo esse sectarismo fajuto. Pois Tá é. bom? Então, boa semana para vocês. Valeu, Mônica. Um beijo para você. Até a próxima terça-feira. Muito Outro para obrigado, vocês Mônica. também. Valeu. Nada. Obrigado aqui ao pessoal que está comentando com a gente, Denise Prates, Leandro Monte, boa tarde, a Berta Pereira, boa tarde aqui ao Carlos Henrique, temos o perfil aqui, o Cuca Beludo, pessoal sempre com excelente humor aqui, Willis Kennedy Menezes, boa tarde a Cris também aqui com a gente, Cris Gregório, e Luciana Barros fala: a nova esquerda é a velha direita. O que o governo Boric ele está fazendo, né? Não tem nada de novo, na verdade, né? É a política do imperialismo do Partido Democrata. A política, por exemplo, do John Kennedy, né? Que não tem nem a ver com o Franklin Roosevelt, que pelo menos fez ali, diante da crise, né? A burguesia foi obrigada a fazer ali um plano de obras públicas, investir mais no Estado, porque a iniciativa privada não tinha condições, né, de, depois da crise de 29, organizar a economia do país. O Kennedy já foi um democrata meio que antecipando, né, a onda assim, dessa esquerda identitária do Partido Democrata, né? E não fez absolutamente nada de verdade, assim, né? Foi muito pressionado pelo movimento negro, mas nem fez nada, acabou sendo até assassinado, possivelmente, né, pela própria CIA. Depois o pessoal fala que não existe esse negócio, né? Tudo conspiração. E o que o Boric está fazendo é a velha política aí, que vem pelo menos desde os anos 60, do Partido Democrata, de fingir algumas coisas, né, do Partido Democrata americano, fingir que defende direitos civis, que defende as mulheres, os negros e tudo mais, e na verdade entrega a soberania do país, né, pelo que está se desenhando aí. O Boric não vai ser um governo nacionalista que nacionalize indústrias importantes no Chile, renacionalize, né? Ou então que invista, né, de verdade, assim, na saúde, na educação, com dinheiro público, e que tenha uma política soberana a nível externo, né? A Antônia Urrejola, novamente, ela foi presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, que é totalmente controlado pelo imperialismo norte-americano e um dos principais órgãos da OEA, né? Porque é a partir da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que o imperialismo faz aqui na América Latina sua campanha contra os direitos humanos na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba. Lembrando que o Chile também tem nas suas mãos aí, né? Na verdade, nas mãos dele só por fachada, né? Nas mãos do imperialismo. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Michelle Bachelet, que é outra política que praticamente não tem nada de esquerda, né? Foi presidenta do Chile pelo Partido Socialista e utiliza o seu cargo na ONU para atacar a Venezuela com relação aos direitos humanos. A Nicarágua e Cuba também, né? Então, na verdade, essa esquerda não luta pela soberania nacional nem do Chile, nem dos outros países da América Latina, que é a única coisa que pode garantir, né, uma política para os oprimidos nos países da região. Obrigado aqui ao Arnaldo Ricardo, que também comenta. Ele fala assim: não é marxista, é nova esquerda que ainda não sabe o que é porque ainda está sendo escrita pela CIA. Obrigado aqui a Denise Prates pelo superchat, a própria Mônica de Souza agradece aqui aos comentários, deixando um comentário. Lembra para todo mundo deixar as curtidas aqui no nosso vídeo. Bom, vamos ver agora um vídeo enviado pela nossa comentarista para assuntos peruanos, a Kathleen Van Bentum. Boa tarde. Muitas coisas aconteceram no Peru nas últimas 2 semanas. Em dia 15 de janeiro, ocorreu um enorme derrame de petróleo no litoral peruano.
o petróleo saiu de um barco, né, operado pela empresa espanhola Repsol. A Repsol opera a refinaria Pampilha, localizado perto de Lima, né? E num primeiro instante disseram que não tinham recebido nenhuma alerta de tsunami, né, da Marinha Peruana. E que, bom, que o derrame teria sido ocasionado pelo vulcão em Tonga, né? Depois, surfistas reportaram que no momento do derrame não tinha ondas abnormais. Então, não se sabe, né, com certeza se realmente foi o vulcão, né, que ocasionou o derrame. E de qualquer maneira, depois do acontecimento, muito pouco tem sido feito. E milhares de pescadores têm ficado sem emprego. O Peru depende em grande medida da pesca, né? Então milhares de peruanos vão ficar sem poder comer peixe, né? Que é uma parte importante do cardápio peruano. E, bom, então os efeitos econômicos, humanitários e ecológicos vão ser sentidos por muito tempo, né? O ecossistema vai tomar talvez até 10 anos para se recuperar. Alguns detalhes: o Peru então também tem petróleo, né? Mas este petróleo do derrame parece que trata-se de petróleo brasileiro. Então a empresa Repsol importa petróleo do Brasil, né? Leva para o Peru, refina lá na refinaria La Pampilha, para logo vender a gasolina bem cara, né? Lá no Peru. Essa refinaria, até os anos 90, estava em mãos da empresa estatal Petroperú, né? Mas no começo dos anos 90, a refinaria foi vendida a preço de banana pelo presidente, né, da época, Fujimori. E agora, boa parte dos diretores, né, da empresa são fujimoristas. Então, a empresa também pagou boa parte da campanha eleitoral da Keiko Fujimori. Então, a empresa tem uma boa proteção garantida, né, no país. No entanto, muitos peruanos já conhecem melhor a realidade e estão reclamando, né, uma reparação dos danos pela empresa. E a reestatização do petróleo peruano. E que a empresa saia do país. Começaram um boicote da empresa, que já mudou o logotipo, parece, então algum efeito teve. Mas essa possível reestatização vai ter muita resistência, né? E não sabemos se o presidente Castillo vai ter forças para fazer isso. Ao mesmo tempo, né, a direita aproveitou a situação para, na semana passada, de fato, votar uma lei que agora limitou ainda mais a participação da população, né, porque uma possível constituinte vai ter que passar pelo Congresso agora. Então, é cada vez mais difícil que isso seja realidade. Além do mais, o Pedro Castillo, na semana do desastre, deu 3 entrevistas, né, após seus primeiros 6 meses de governo. Então, para conhecer melhor detalhes, né, sobre isso, na quinta-feira que vem estarei no programa Correspondente Internacional para falar um pouco mais sobre a situação do Pedro Castillo e seu governo depois dos primeiros 6 meses. Então, espero ver vocês lá, quinta-feira, às 16 horas da tarde, para fazer um balanço mais detalhado. Então, até lá, muito obrigada. Valeu, Kathleen. Ela que também mandou aqui uma mensagem pra gente, falando que
Nesse momento a situação no Peru ela está muito dinâmica, tá mudando bastante, né? Por um lado, parece que o Pedro Castillo está se reaproximando do Partido Peru Livre, aí por outro lado parece que vem ataques por parte da imprensa, uma operação ali da imprensa, né? Então a situação no Peru é delicada, mas de qualquer forma, né? O país, como todos os países da América Latina, é completamente oprimido pelo imperialismo, né? Você chega a petroleira espanhola, de outros países da Europa, dos Estados Unidos, e faz o que quer aqui, né? Sempre foi assim. Tratam, principalmente os Estados Unidos, o nosso continente como se fosse o quintal deles. Obrigado aqui ao LC29, que envia um super sticker para a gente. Obrigado também ao companheiro Mauro Sou, nosso querido colaborador aqui também na Causa Operária TV e também no Diário Causa Operária. Vocês, pessoal que é de São Paulo ou de outros estados que estão sofrendo com as chuvas, né, ou então está acompanhando pela TV, principalmente em São Paulo a situação está complicada, né, muitas chuvas e aí enchentes e alagamentos, deslizamentos, e a imprensa colocando a culpa na natureza, né? Como pode São Pedro castigando aqui, já morreram 24 pessoas. Agora, o que ninguém fala é que não tem nada a ver com a chuva, né? Isso daí é culpa da política neoliberal imposta pelo PSDB há quase 30 anos, governando o estado de São Paulo. E isso daí acontece pela América Latina também, né? No Haiti, por exemplo, também, né, tá tendo fortes tempestades e inundações já deixaram cerca de 2.500 famílias desalojadas. O Haiti, que é um país completamente miserável, o mais pobre da América Latina, que infelizmente, né, para completar, ainda sofre uma série de desastres naturais, terremoto, furacão, enchente, e se não fosse, né, talvez um país tão pobre, tão oprimido pelo imperialismo, tão saqueado, teria uma infraestrutura mínima para cuidar disso, como é o caso de Cuba, por exemplo, né? Cuba também, todo ano tem vários furacões em Cuba, só que o país, né, que veja bem, a economia de Cuba não é tão miserável como a do Haiti, mas está mais ou menos no mesmo nível. Só que Cuba controla muito bem a situação, né, porque tudo ali está nas mãos dos trabalhadores, apesar de ser um país pobre. Então, vai estar vindo furacão, o governo já liga o serviço ali de meteorologia, já liga todos os serviços de emergência, informa bem o pessoal para se proteger, constrói uma rede de ajuda, de apoio estatal para todo mundo que tiver que sofrer de alguma maneira com os furacões, né? Que estiver na rua, ou então que estiver em casa e aí acabou destruindo uma parte da casa. É um atendimento completo. Nos outros países, não. No Equador, que já é um país muito mais desenvolvido, né, economicamente, tudo, do que o Haiti, 18 pessoas já morreram também por causa de desastres naturais movidos aí pelo mau tempo, e 42 pessoas estão feridas e 16 desaparecidas. O Equador, assim como o Haiti, é um regime neoliberal, né? Assim como o Brasil também, particularmente o estado de São Paulo. O Equador que tirou, né, desde quando saiu o presidente Rafael Correa, foi substituído por um suposto, né, apoiador, o Lenín Moreno, que deu um golpe branco ali. Ele reverteu totalmente, né, a política econômica do governo do Rafael Correa, privatizou a rodo, né, implantou ali um neoliberalismo ferrenho no país, que está sendo continuado aí pelo banqueiro, eu esqueci o nome dele agora, lembrar aqui, Guilherme Lasso, né? Guilherme Lasso, banqueiro que está no lugar do Moreno e está aprofundando a política neoliberal, e o neoliberalismo aí é isso, né?
acaba com a soberania do país, porque destrói a indústria. Destruindo a indústria, um dos pontos principais da indústria é, por exemplo, a rede elétrica. Aqui em São Paulo, né, o governo do PSDB, do senhor João Dória, ele privatizou a Eletropaulo, que era a companhia estatal de energia, e entregou de mão beijada a preço de banana para a italiana Enel. Isso daí que a gente vê em São Paulo acontece nesses países, no Haiti, no Equador, e é por isso, né? Não é por coincidência que nesses lugares onde o neoliberalismo está instalado, por coisas que são absolutamente naturais, como chuvas, mesmo que sejam chuvas fortes, acaba morrendo um monte de gente. Como eu disse, em Cuba não acontece isso. Em Cuba tem furacão todo ano, vários furacões por ano, e é difícil morrer gente, né? Por que que em São Paulo, ou no Equador, ou mesmo no Haiti, morre tanta gente assim, né? Por causa da privatização, do neoliberalismo. Aí se privatiza também o serviço de saneamento, né? Você não consegue atender o saneamento básico da população, que em São Paulo é assim também, a Sabesp é basicamente toda privatizada. E nesses países, né, por serem países totalmente oprimidos pelo imperialismo, governados por políticas neoliberais, governos de direita que não fazem nenhum serviço para a população, existem milhares e milhares de favelas, né? E a gente sabe que as favelas são construídas em locais ali totalmente improvisados pela população, ou mesmo que não sejam apenas favelas, mas casas extremamente precárias, né? Nos países da América Latina, a maioria da população não vive em moradias dignas, né? Vive em morro, vive na beira de córregos, e quando acontece esse tipo de catástrofe natural, na verdade nem é catástrofe, chuva, né? Quando começa a chover forte, o que acontece? Quem roda é quem mora nesses lugares, né? Tem deslizamento, barranco, o pessoal mora no morro, a casa cai. Tem enchente, a pessoa mora do lado ali de um córrego, enche o córrego, alaga a casa, destrói a casa, né, porque não tem moradia digna. Então, em todos os países da América Latina que são governados por regimes de direita, neoliberais, está acontecendo a mesma coisa. É muito possível que no Chile, do super revolucionário Gabriel Boric, a situação permaneça assim, porque desde o Pinochet, né, principalmente, a situação do povo chileno, dos pobres chilenos, vem se degradando cada vez mais. E nada indica que o Gabriel Boric vai fazer alguma mudança nesse sentido. Obrigado aqui a Monique FC, muito boa tarde aqui para ela. O Mauro Sou, ele fala, no Haiti as construções eram eficazes contra terremotos, até os Estados Unidos intervirem e desregulamentarem o setor de construção. Hoje qualquer abalo provoca grandes tragédias. Hoje se pode usar material de baixa qualidade nas construções. Valeu então, Mauro, inclusive, pela sua informação aqui e análise. Falando em análise, vamos ver agora o comentário do nosso companheiro Carlos Hermano, que é colombiano e traz aí as novidades sobre o seu país. Buenas tardes, compañeros de Conexión América Latina. Hoy, 1 de febrero del 2022, trayendo un informe sobre materia de orden público y político en Colombia. Estamos en periodo preelectoral para la presidencia de la República, donde la coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico disputan la presidencia de la República. En este momento en Colombia solo se habla de elecciones, mientras que por otro lado, en materia de orden público, tenemos que enero fechó con la cifra de 13 líderes asesinados, 3 firmantes del acuerdo de paz asesinados, 13 masacres, 214 homicidios selectivos, 98 amenazas, 58 atentados con tentativa de homicidio, 25 hostigamientos, 17 desapariciones forzadas, 16 desplazamientos forzados. Estos son fuentes de Indepaz. Desde que comenzó el año 2022 se ha recrudecido la violencia en Colombia. Siempre es una constante los combates en el Cauca y también en la región fronteriza con Venezuela. Recordemos que
Esto fue una constante durante el 2021, los hostigamientos en la frontera para incriminar a la revolución bolivariana. En periodo electoral en Colombia siempre se recrudeció la violencia. Vemos un recrudecimiento de la violencia del Estado hacia todas las comunidades, hacia todas las organizaciones sociales, desaparecimientos, asesinatos, y es una constante que veremos durante todo el 2022. Llamo a todos los compañeros a estar atentos al desenvolvimiento de la política en Colombia, tanto político como en situación de orden público. Sabemos que en Colombia hay de 8 a 9 bases militares norteamericanas, entonces hago un llamado a los compañeros a estar muy pendientes de la política colombiana. Nos vemos la próxima semana con más un informe en materia de orden público y político en Colombia. Buenas tardes. O companheiro Carlos Hermano, rei da coerência, fala: reforma agrária resolvia isso aí rapidinho, né? Você fala a respeito dessa questão aí de pessoal sofrendo com problemas naturais aí, sendo que medidas do governo, né, certamente resolveriam o problema. Aqui o Pedro Cairo fala: ALCA, América Latina, colônias, né? Era o plano, né, dos Estados Unidos, do Império Norte-Americano, para dominar, né, inclusive no começo do século XXI, né, no começo dos anos 2000, houve grandes mobilizações aí por todo o nosso continente para barrar, né, o ALCA. Inclusive o próprio, se não me engano, Hugo Chávez, né, ele falava ALCA, ALCA, al carajo, né, e realmente as mobilizações populares na Bolívia, na Venezuela, no Equador, até mesmo no Brasil, né, conseguiram barrar aí essa política, né, essa medida do imperialismo norte-americano. Mais uma notícia aqui, né? No dia 27 de março agora vai ter um referendo no Uruguai para derrogar ou não 135 artigos da LUC, que não sei se vocês se lembram, né, no ano passado ali, em 2020, com a vitória no final de 2019 da direita no Uruguai, foi implementada a Lei de Urgente Consideração, a LUC, que tinha um monte de artigos ali repressivos, né, contra a população, dando vários poderes aos militares e à polícia, inclusive para entrar nas casas, né, em operações ali sem mandado judicial. E mais de 40 dirigentes políticos aí de vários partidos no Uruguai estão junto com o governo aí em relação a esse referendo. No caso, a LUC, ela tem 476 artigos, né? E ela é uma reforma legislativa autoritária, segundo as próprias denúncias, né? Que é levada adiante, inclusive em plena emergência sanitária do coronavírus, né? A gente viu em vários países da América Latina que os governos da direita, eles se aproveitam dessa situação do Covid para aumentar a repressão contra a população, né? E no Uruguai não é diferente. O governo do Lacalle Pou, que é um governo assim de direita direita conservadora, né? Com apoio inclusive da extrema direita, do Cabildo Abierto, que é um partido de militares, vem implementando aí leis draconianas, como é o caso da LUC, Lei de Urgente Consideração. A gente tem também a leitura de mais um poema da Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca residente nos Estados Unidos, em Chicago, e traz mais uma Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Del poemario Ocre, es otra, la que observa, anida, toca, respira, escribe, la que anhela, es otra la que lee,
artesana, la que siente, es otra la que grita, que ama. Yo solo soy una mudanza imprudente, abstracta. Cuídense mucho. Les saludó Ilka Oliva Corrado desde mi hermosa reserva forestal rentada. Hasta la próxima. Ai, que hermosa reserva florestal, hein, Ilka? O pessoal adora. Vamos agora com a nossa querida Márcia Chueri, que lembrando, né, a gente está fazendo uma retrospectiva aqui dos melhores vídeos da Márcia, uma vez que ela tá aí de férias, quem sabe aí nos próximos dias ela aparece aqui no nosso estúdio, inclusive, vai viajar aqui para o Brasil de férias, mas enquanto isso a gente faz uma retrospectiva dos melhores vídeos de 2021 da Márcia Chueri, nossa correspondente em Havana, Cuba. Olá, hoje é 29 de junho de 2021, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Nesta semana, há duas notícias sobre Cuba com repercussão internacional. No dia 23 de junho, foi votado na ONU o projeto de resolução Necessidade de pôr fim ao bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. O resultado foi esmagador. 184 países votaram a favor, 2 contra e 3 se abstiveram. Os 2 contra foram Estados Unidos e Israel, o que dispensa comentários. O Brasil foi uma das 3 abstenções. Embora isso seja ruim, é melhor do que a votação anterior, quando a diplomacia brasileira rompeu uma tradição de 27 anos e votou com os Estados Unidos contra Cuba. Naquele momento, o presidente estadunidense era Trump e o chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo. Essa mudança de posição pode ter pelo menos 2 causas. Uma é que, neste momento, Bolsonaro não está em condições de buscar mais áreas internas de atrito. E a outra é que ele ainda não se acertou com Biden. Nas semanas anteriores à votação, houve uma intensa campanha internacional contra o bloqueio, realizada pelos movimentos de solidariedade com Cuba no mundo todo. Mesmo com a pandemia, foram feitas manifestações públicas, carreatas, ações através das redes sociais e da mídia convencional. Inclusive nos Estados Unidos e até em Miami, que é o ninho dos contra-revolucionários, o movimento contra o bloqueio cresceu bastante. Acontece que algumas medidas do Trump e que Biden não suspendeu interferem diretamente nas relações dos cubanos que residem fora com suas famílias aqui. As viagens e as remessas de dinheiro e bens, por exemplo, foram muito restringidas. Bem, já são 29 anos de votações favoráveis a Cuba, mas isso não obriga os Estados Unidos a levantar nenhuma dessas medidas. Então, para que tanto esforço? Porque tem um efeito demonstrativo. Mostra que o mundo inteiro é contrário a essa política estadunidense de impor sua vontade e interesses a terceiros países. Além disso, dá visibilidade ao bloqueio e seus efeitos. A grande mídia tem de mostrar que ele foi intensificado durante a pandemia e que Biden não mudou a política de Trump em relação à ilha. Isso é importante porque a máquina de propaganda contra Cuba é poderosa. Na guerra de narrativas, é preciso aproveitar todos os espaços. O discurso do ministro cubano na ONU mostrou que é uma falácia dizer que as restrições são contra o governo. Que todas as famílias cubanas, inclusive os que vivem fora, sentem sim os efeitos do bloqueio. E reiterou a posição de Cuba de defesa do multilateralismo e da soberania de todas as nações. De forma bem direta, disse que Cuba não pede que os Estados Unidos negociem com ela. O que Cuba exige é que a deixem em paz, que levantem o bloqueio para que ela possa negociar com quem quiser. A outra notícia da semana, e que combina bem com a primeira, é que 2 candidatos vacinais cubanos, Abdala e Soberana II, demonstraram ter eficácia para serem aprovados como vacinas. A segurança dos 2 produtos já tinha sido comprovada nos estudos de fase 1 e 2.
Agora, na fase 3, Abdala, do CIGB, demonstrou 92,6% de eficácia. E Soberana 2, do Instituto Philae, teve uma eficácia de 62% com esquema de 2 doses. E os resultados preliminares indicam que pode chegar a mais de 94% com um esquema combinado de 3 doses, sendo a terceira de Soberana Plus. Ambos os produtos estão solicitando ao SECMED, entidade fiscalizadora equivalente à Anvisa, a autorização para uso emergencial. Essa autorização facilita a venda a outros países. Há vários interessados. A Venezuela já recebeu um primeiro lote de Abdala no dia 22 de junho. E o Irã está produzindo Soberana 2 há vários meses, porque está participando dos estudos clínicos desse candidato. Eu disse que as duas notícias se combinam porque a reação internacional foi de assombro ao ver que a ilha, mesmo sob bloqueio há 60 anos, conseguiu produzir 2 vacinas próprias anti-Covid e tem mais 3 produtos em estudo. Além disso, tem medicamentos de produção própria para tratamento da doença. Em menos de 1 ano e meio, passou de 4 para 30 laboratórios de análise de PCR. E como o bloqueio impedia de importar, criou um ventilador pulmonar nacional que já está em produção. Ou seja, as vacinas fazem parte de um quadro maior de soberania científica e tecnológica que não apareceu por acaso. É fruto de uma política de décadas de investimento de recursos e preparação de pessoal especializado. É o esforço desse pessoal, formado pela Revolução, que permitiu essa proeza da ciência cubana. Outro dado importante: 70% da população atual de Cuba já nasceu sob o bloqueio. Ou seja, todos esses resultados bem conhecidos relativos à qualidade de vida aqui foram conquistados com a economia asfixiada pelo bloqueio. Recordes de alfabetização, de formação de universitários, de saúde materno-infantil, de atenção a vulneráveis, de produção científica, tudo isso é fruto da economia socialista, mesmo estando sob bloqueio. Ante um mundo assolado pelas enormes desigualdades, inclusive na distribuição de recursos vitais, como as vacinas, Cuba é prova e exemplo de que é possível um sistema socioeconômico mais justo e igualitário. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Muito obrigado, Márcia. Obrigado aqui ao Carlos 53 Marcos. Bom, ao Yuri Gagarin, ele dá uma saudação para a Ilka. E o Carlos 53 Marcos, ele fala: após o curso sobre História do Brasil, podia ter o curso sobre a História da América Latina. Isso daí, vamos anotar essa sugestão, viu? E o curso da História do Brasil, que vai começar agora dia 14 de fevereiro, a gente vai abordar, sim, também a História da América Latina, viu, Carlos? Vai ter uma palhinha ali sobre a História da América Latina, principalmente na época lá dos descobrimentos. Suemes Tenório, também obrigado aqui pelo comentário. Acabou de dar 3 da tarde, gente, a gente vai encerrando aqui o nosso programa, lembrando que daqui a pouco, daqui a 1 hora, tem análise política na TV 247 do Rui Costa Pimenta. Então a gente convida todo mundo aí a assistir lá na TV 247 o Rui, assiste lá, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. Rui Costa Pimenta na TV 247, 4 da tarde, daqui a pouquinho. A gente volta na próxima terça, 2 da tarde. Até mais.